extraordinária paz do Senhor Jesus. Bom estarmos neste ambiente de graça, de glória, da presença do Espírito de Deus. Quero louvar ao meu Cristo, ao Pai e ao Espírito por estar convosco pela primeira vez aqui no Jardim Sério. Glorifico a Deus pela vida do pastor Lucas, obrigado pela amabilidade e a recepção calorosa, e todos os amados que aqui vieram para adorar a Jesus e receber a palavra de Deus para as suas vidas. Também deixo um abraço do meu pastor José Bittencourt, aos irmãos, e peço que os irmãos estejam orando em nosso favor. Vamos à palavra de Deus nessa noite, Atos capítulo 2, versículo 37. Enquanto os irmãos procuram Atos 2, 37, nós leremos até o 42, depois saltarei para o 46 e 47. Enquanto os irmãos procuram Atos 2, 37, expresso também a glória e o louvor ao dono e proprietário desta igreja pelos 54 anos de vida, 54º aniversário desta obra, e nós queremos dar todo o louvor e toda a honra àquele que merece, àquele que é digno, aquele que nos comprou, nos lavou, nos resgatou, nos redimiu, e estamos aqui por causa dele. Eu até pensei que fosse um encontro de irmãs, porque tem tantas irmãs aqui, tem mais irmãs do que varões, não é? Mas louvado seja Deus, louvado seja Deus. A visão que nós temos daqui é um pouco diferente da que os irmãos têm aí de baixo, né? Que parece que é um trabalho feminino, mas é o aniversário da igreja. E eu vi que tem muitos varões ali que cederam espaço, estão sentados ali na lateral, nas laterais, e nós agradecemos a Deus pela vida de todos os irmãos, varoas e também varões. Eu pergunto à igreja, os irmãos acharam um texto bíblico? Por favor, manifestem-se dizendo amém. Amém. Acompanhe a leitura que farei, por gentileza. Diz assim, Atos 2,37. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiram o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Quem pode dizer amém por esta palavra? Amém. Meus irmãos, por favor, se possível, mantenham a Bíblia aberta e acadeirai-vos dando glórias a Jesus. Mais uma, né? Que aprendemos hoje. Cadeira, tem banco, tem cadeira, né? Graças a Deus. É isso. Amados, é inacreditável o que está acontecendo neste texto. É sublime, é inédito, é glorioso, é coisa do céu purinha. O que está acontecendo é que os irmãos, os nossos irmãos, estavam no cenáculo da oração para obedecer a ordem de Jesus, de Lucas 24:49, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E no capítulo 1 de Atos, verso 14, estão lá os nossos irmãos, unanimemente, perseveravam unânimes em oração
oração com as mulheres. E Maria, mãe de Jesus, estava lá orando no cenáculo da oração. E diz a Bíblia, juntamente com outros irmãos. E o que aconteceu foi que o cenáculo da oração se tornou o cenáculo do Espírito Santo. O Espírito Santo oficialmente foi derramado, conforme Atos 2:33, sobre aqueles irmãos que estavam orando. E Cristo nos ensina a principal lição do livro de Atos: não há derramar do Espírito e manifestação do Espírito sem que haja um bom tempo de semeadura na oração e na intercessão. Não adianta, a gente pode colocar qualquer roupagem, podemos estabelecer regras litúrgicas novas, abraçarmos modismos, mas o Espírito só aparece e é derramado onde tem um povo de joelhos com os pés para trás e que busca a presença do Senhor em oração e em clamor. Não tem outro caminho. A igreja moderna pode assumir qualquer nova roupagem, e não há problema com isso, ela tem que se contextualizar, mas ela não pode deixar os rudimentos, os princípios essenciais, para que esta igreja se torne cada dia a comunidade do Espírito Santo. E é exatamente no dia de Pentecostes, 10 dias depois de oração, não foi pouco tempo não, foram 10 dias, a tal modo que no capítulo 2, versículo de número 3, a palavra de Deus registra, na verdade, o versículo de número 4, é o 2, melhor dizendo, eles estavam sentados, assentados, quando o Espírito Santo foi derramado. Isso parece-nos, como os irmãos estão assentados me ouvindo, mas parece-nos que eles já estavam, quem sabe, cansados de clamar, de orar, mas não abandonaram o lugar da oração. Meu irmão, por favor, não abandone o lugar da oração. Minha irmã, por favor, não abandone o lugar da oração. É lá na oração que você vai lançar sobre ele toda a sua ansiedade, e você vai saber que ele tem cuidado de nós, tem cuidado de vós, tem cuidado de cada um de nós. Fique tranquilo, porque os ombros de Jesus são largos e eternos, e ele aguenta a tua ansiedade, a tua preocupação, as tuas necessidades. Mas é só na oração que você vai receber alívio para a tua alma, e o peso que oprime o teu coração vai sair, e você vai receber a leveza da presença do Espírito de Deus. Então eles estavam assentados, mostrando-nos que não importa muito a questão corporal em si, como em Atos capítulo 10, o apóstolo Pedro estava na casa de Cornélio, e enquanto ele pregava, eles estavam assentados, o Espírito Santo caiu sobre eles, como havia caído em Atos 2 no dia de Pentecostes. Todo sonho de um pregador é ser interrompido pelo Espírito Santo na hora de uma mensagem. Esse é o sonho de todo pregador, porque deseja que o Espírito Santo assuma o controle da congregação e da igreja. Então, meu amado, só há um jeito de desfrutarmos uma dimensão mais intensa da glória do Espírito: é joelho no chão, pés para trás. Você alia com a irmã gêmea da oração chamada jejum. Põe jejum, que é bomba atômica, junto com oração, e você vai ver que o Espírito do Deus vivo há de se manifestar para abençoar a igreja de Jesus na terra. De repente, no dia de Pentecostes, de repente, um eco celestial, porque não veio um vento nenhum, veio um som do céu, como de um vento. Começou lá no céu e ecoou na terra, é o eco celestial. Segundo lugar, foram vistas línguas repartidas como de fogo. Para cada cabeça tinha agora uma labareda, para cada cabeça havia uma língua de fogo. Sabe, não queira a língua de fogo, a labareda, se você não está com os joelhos no chão, com a alma prostrada diante de Deus. Não tem como. E o que é interessante, queridos, que é sempre assim. A nossa irmã Maria também estava lá no cenáculo da oração, que se tornou o cenáculo do Espírito, e a Maria, mãe de Jesus, foi batizada com
Espírito Santo lá também. Maria falou em línguas, ela foi cheia do Espírito, ela recebeu a sua porção. Havia uma labareda sobre a cabeça dela. Em 54 anos de vida desta igreja, esta igreja caminhou de joelhos. Esta igreja caminhou com um perfil e deve continuar assim. Não pode ser de outra forma, apenas clamando, buscando a graça do céu, para que as ações do Espírito apareçam no nosso meio, através de transformação, visitação, libertação, cura. E Jesus, o batizador poderoso, continue batizando os crentes com o Espírito Santo. Mas pagar o preço da oração hoje em dia, não é todo mundo que quer. Qual é o dia de oração da tua igreja? Se você ama Jesus de verdade, no século 21, eu te dou um conselho: faça do culto de oração o culto mais importante para a tua espiritualidade e para a tua fé. Porque sempre foram os cultos menos frequentados da igreja. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, verso 6, que em uma só ocasião das 10 a 12 aparições de Jesus após a ressurreição, ele foi visto por mais de 500 irmãos. E quantos estavam no cenáculo da oração? Quase 120. A tradição cristã diz 116. Isso significa que no mínimo 380 discípulos não foram para o cenáculo da oração. Então esses quase 120 receberam um choque do céu, um impacto do Espírito, uma energia da glória, receberam algo inédito, e agora estavam vendo labaredas, línguas de fogo, estava recebendo o som do céu, o eco celestial. Daqui a pouco começaram a falar em línguas, só que essas línguas eram línguas humanas, na condição de quem falava não tinha nenhum aprendizado anterior, mas as pessoas das 16 regiões que estavam neste dia ali, começaram cada uma a entender na sua língua materna, e diz capítulo 2, verso 11 de Atos, que eles falavam das grandezas de Deus. As línguas estranhas, ela tem uma finalidade de propagar as virtudes e as grandezas de Deus e a glória de Jesus. Não é para apenas um benefício pessoal. Claro que Paulo contempla isso em 1 Coríntios 14, verso 2, que tem o viés da edificação pessoal, mas tem, em primeiro lugar, o condão de nos revestir de poder para sermos ousados na anunciação da palavra. Por que você acredita que Deus vai te dar um poder, como deu a estes irmãos em Atos 2, se você não tem a intenção de proclamar o Evangelho de Jesus para os perdidos e os necessitados? Deus trabalha com propósito. Se você deseja receber esta bênção, esta obra da graça, do poderoso batizador chamado Jesus, vai para a oração, frequente o culto de oração, busque a presença de Deus, mas se engaje também na evangelização e em missões. Jesus vai olhar lá do céu e vai dizer: o meu filho quer realmente o poder do meu Espírito, a minha filha quer o meu poder, eu vou conceder o meu poder, e Ele tem poder de nos dar o dom do Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo. Então é isso que está acontecendo aqui. Quase 120 dentro do cenáculo, mas de repente uma multidão do lado de fora. Que barulho, o que está acontecendo? Alguns zombando disseram: olha, eles parecem que estão bêbados. Para equipará-los a ébrios e bêbados, imagine como eles estavam. Talvez fisicamente. Você já viu como que anda um bêbado, um ébrio? Havia um impacto tão grande do Espírito sobre a alma daqueles nossos irmãos, que o primeiro sinal, a primeira eclosão de que foram dominados e possuídos pelo Espírito, eles começaram a falar em línguas. É uma bênção, mas existe propósito. E o que eu quero dizer para vocês é que agora o
apóstolo Pedro, ele vai lançar o primeiro sermão evangélico ao lado dos 11 apóstolos, capítulo 2, versículo 14, registra isso. Só que agora Pedro já estava lotado da glória do Espírito, já estava abastecido do poder do Espírito, já estava cheio do Espírito, e ele traz um sermão cristocêntrico, um sermão onde Cristo é exaltado. Ele desafia aqueles homens, e aí sim, o que acontece como resultado desta pregação de Pedro? Capítulo 2, verso 37 que lemos aqui. Quando eles ouviram, eles foram comovidos, compungidos, é como se eles tivessem sido salpicados. Eles receberam um aguilhão na consciência, obra da mensagem do Espírito Santo, porque a mensagem não era de Pedro, a mensagem era do Espírito que havia sido derramado. A mensagem não são destes amados, não é de Pedro, de Paulo, de João, não é de José, a mensagem é do Espírito Santo. Continue crendo. Em 54 anos, esta igreja não veio a existir apenas historicamente. Dentro do plano da eternidade já havia um planejamento de desenvolvimento histórico. Esta igreja nasceu historicamente há 54 anos, mas na verdade esta igreja nasceu mesmo foi em Atos 2, no dia de Pentecostes. Na verdade esta igreja nasceu em João 19:34, quando Jesus foi lancetado do seu lado direito e saiu água e sangue. A igreja nasceu na cruz do Calvário, a igreja nasceu no Gólgota. Nós somos frutos do Calvário, nós somos frutos do Gólgota. E agora eles perguntaram: então o que faremos? Pedro respondeu: a primeira coisa que vocês precisam fazer é arrepender-se. O arrependimento é a primeira mensagem de João Batista. O arrependimento é a primeira mensagem de Jesus. O arrependimento é o núcleo da mensagem de todos os apóstolos. Esta igreja está sendo chamada pelo Senhor dela para nos próximos 54 anos pregar o arrependimento aos pecadores lá fora. E este assunto de arrependimento é uma necessidade não só dos pecadores lá fora, mas dos pecadores que também foram lavados aqui dentro. Porque o arrependimento é uma necessidade diária. Pecamos por pensamentos, por palavras e por obras. Não escapa ninguém. O santo e o fiel, mais fiel da igreja do Senhor, peca todos os dias. Louvado seja Deus pela provisão da cruz. O sangue do concerto eterno nos purifica de todo pecado. Eu e você conhecemos o remédio, a saída. Eu e você conhecemos a direção que devemos tomar para estarmos em alinhamento com Deus. Temos de resolver as nossas pendências diariamente. O Senhor é o mesmo Deus que fala conosco: eu quero arrependimento da minha igreja. Nas igrejas da Ásia Menor, nas 7 igrejas do Apocalipse, capítulo 2 e 3, nós encontramos Jesus pedindo de várias igrejas: arrependam-se. Lembre-se de onde caíste, ó igreja de Éfeso. Não é lembre o que caístes, ou lembre que caístes, não, é de onde caístes. Havia uma posição espiritual daquela igreja, e houve um declínio. Quando Jesus fez um raio-x com um diagnóstico preciso que sempre só Ele sabe e faz, porque são das mentes e os corações, Ele olhou na igreja, no coração da igreja de Éfeso e viu: vocês têm muitas qualidades, mas está faltando uma coisa: vocês abandonaram o primeiro amor. Já não é mais o amor que vocês tinham por mim. Então Jesus estava dando uma chance para aquela igreja tão amada, a igreja de Éfeso. Jesus foi tão bom com a igreja de Éfeso que ela deu 2 apóstolos para aquela igreja. Deu o apóstolo Paulo, que escreveu uma carta, escreve para 7 igrejas, também Paulo escreveu para 7 igrejas, e deu o apóstolo do amor, João, porque ele escreveu o que Jesus mandou entregar como mensagem para aquela igreja. E o que aquela igreja precisava ouvir de Jesus é: renova o teu amor por mim. Renova, renova.
restaurador, o meu amor é perdoador, cobre uma multidão de pecados. Renova o teu amor por Jesus nesta noite. Só tem um jeito de você voltar a amá-lo como amou no início: se arrepender. Lembrando da posição de onde você está, já não está mais. Quantos amores há? 2, 3, 4? O primeiro eles já tinham deixado. Então veja, queridos, a primeira mensagem de arrependimento. Então vocês sejam batizados em nome de Jesus. Agora, esse batismo era uma mudança e uma nova aliança. Aqueles homens, a maioria deles estavam em Jerusalém, eram judeus, exerciam a fé judaica, mas agora eles estavam sendo ensinados que através do batismo eles não teriam agora aliança com Moisés, mas teriam aliança com Jesus Cristo. Melhorou, não é? Saíram da lei e agora entraram na graça. Graça que salva, graça que transforma, graça que liberta, graça que aperfeiçoa, graça que santifica, graça que traz progresso, graça que te leva ao campo do crescimento espiritual, graça que te dá condições de adorá-lo nesta quinta-feira à noite, neste lugar, graça que te trouxe aqui para dobrar o teu eu, para flexibilizar o teu ego se for preciso, graça que nos faz estarmos cada vez mais felizes e contentes com Jesus. Que um espírito de contentamento avance sobre a tua vida nesta noite através do poder da graça. Através do poder da graça. Não apenas uma mudança de mente, de opinião no arrependimento, mas uma mudança de aliança, para que então recebessem uma mudança de condição espiritual, perdão de pecado. Meu avô aceitou a Cristo em 1950, lá na porteira de São Caetano do Sul. Quando o pastor Luiz Caio pregava à tarde, meu avô me disse, parecia que ele dizia: Jesus voltará, Jesus está voltando. Ele falou, para mim, Jesus ia voltar naquela tarde. Na hora que ele fez o apelo, não teve jeito, eu tive que levantar a minha mão e entregar a minha vida a Jesus. Meu avô nunca tinha escutado nada de evangelho, não era de igreja, não tinha nada disso, mas ele aceitou Jesus naquela tarde de 1950. No ano de 1951, ele se batizou, serviu a Deus até os seus 96 anos e hoje já faz parte da igreja triunfante, está lá no paraíso aguardando a volta do Cordeiro no arrebatamento da igreja. Mas ele disse para mim que a coisa mais importante para um salvo, depois da salvação, é o perdão dos seus pecados. O ser humano deitar, colocar a cabeça no travesseiro e dormir com a consciência diante de Deus em paz, isso é fruto da remissão e do perdão dos pecados. Eu disse hoje no podcast, se nós entendêssemos o tamanho da minha dívida pessoal e da tua dívida pessoal, uma conta impagável, e que Cristo na cruz pegou a cédula que nos era contrária, Gálatas 2, ou melhor, Colossenses 2,14, e cravou na cruz e quitou a nossa dívida espiritual diante de Deus e diante dos homens. Meu Deus, se nós entendêssemos isso, jamais nós nos levantaríamos contra um irmão ou contra uma irmã nossa na igreja. Jamais. Jamais estenderíamos o dedo em riste para apontar quem quer que seja. Todos aqui somos nivelados na condição de pecadores, mas todos aqui fomos enquadrados na condição espiritual nobre e elevada. Fomos salvos e remidos pelo sangue do conselho.